Hoje eu recebo aqui no estúdio o fundador de um multifamily office. Possui as certificações CFP e SUSEP, ou seja, estamos falando com um especialista em planejamento financeiro e sucessório. César, meu amigo, seja muito bem-vindo. Valeu, Diegão. Bom demais, meu amigo. Isso, obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito enriquecedor. Sem dúvida. Um prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui com o pessoal também. Bom demais. Obrigado. César, para a gente começar, né, para as pessoas saberem quem que é o César, né, hoje é fundador de um family office, né, que é a Sabelli Capital. Sim. Queria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória dentro do mercado financeiro. Como que foi? Hoje você é um cara certificado, né, pelo CFP, pela SUSEP, focado ali na estruturação patrimonial e sucessória. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória antes da gente entrar nesse tema que tem uma vastidão muito grande, né? Sim, sem dúvida. Cara, acho que foi coincidência, Diego. Cara, é uma incrível coincidência, inclusive. Eu trabalhava com análise de dados, com pesquisa de mercado, em um segmento totalmente diferente, mas com 18, 19 anos. Você é um cara mais técnico. Exato, e completamente apartado dessa via comercial, dessa via financeira. E um belo dia, meu telefone tocou com uma oferta do Itaú, uma proposta do Itaú para fazer uma entrevista, e enfim, pelo renome da marca, enfim, pelo contexto ali que me deram, eu fui para fazer uma entrevista, e não sabia a diferença de um DOC para uma TED na época. Então... Cara, fui com a cara, com a coragem, isso, sei lá, 16 anos atrás, 17 anos atrás. E daqui a pouco as pessoas já não vão saber mais também, porque o DOC e o TED já estão ficando para trás. Eu já dei um sinal aqui de idade, inclusive, né? Agora é só Pix. Mas, cara, foi assim, de casualidade. Aí comecei a trabalhar no Itaú, passei 6 anos lá, quase 7 anos no Itaú, desde atendente comercial até gerente interino. Saí do Itaú, fui trabalhar numa startup, fui para um outro meio de área financeira, mexer com adquirência e afins. Saí de lá, fui para uma multinacional americana e, cara, depois de lá, a Sabelli Capital começou a tomar vulto, começou a tomar forma. Então, a via de entrada foi casual, entendeu? Mas a paixão se deu logo no início já. Perfeito. E aí você passando pelo Itaú, você também passou por uma seguradora americana. Sim, sim. E aí quando veio esse start, cara, nossa, eu não quero mais, né, estar nessas instituições, eu quero, antes da gente falar do conceito de family office, mas esse ponto de trabalhar nessas grandes empresas para assim criar sua própria carteira e cuidar dos seus clientes pessoais. Tá, eu acho que isso se deu, Diego, à medida do que os clientes começaram a demandar um pouco além do que eu usualmente entregava. Então, acho que eu sempre fiz questão de trabalhar com muita lisura, sempre fiz questão de trabalhar com muito capricho, com muito esmero. Sim. Então, e acho que os clientes começaram a se dar conta de que as minhas capacidades iam um pouco além do que era uma entrega convencional de um produto, de um serviço, ou de uma simples solução. Então, acho que a partir desse ponto que eu comecei a enxergar oportunidade, mas até então eu nunca tinha tomado iniciativa de construir. Sim. Quando essa oportunidade começou a virar necessidade mesmo, porque em devidas situações eu tinha que delegar ou pedir ajuda para alguém, ou recomendar o meu cliente para alguém atender, para alguém atuar, e o serviço era mal feito, o serviço não era tão caprichoso ali, com tanto esmero quanto eu fazia. E isso virava depois uma dor de cabeça para mim. Então começou como uma oportunidade e virou como necessidade mesmo, e numa velocidade bem, bem rápida, bem breve. E acho que o segundo aspecto que se deu foi por efetivamente eu entender construir terreno não, né? Construir uma casa no terreno dos outros é potencialmente problemático. Então... Verdade, porque você prestava todo o seu serviço, mas quando chegava que fugia do seu escopo ali, às vezes o cliente era prejudicado, mas você era o que estava na frente ali, sim, né? Sem dúvida. Recebendo. Então, a partir de uma necessidade do cliente, você está mais próximo ali e fazer um serviço mais completo. Sim, esse projeto nasceu daí, entendeu? Então, pelo menos a ideia dele nasceu daí. O fato dele ter ter nascido, foi realmente força de necessidade ou força do destino, ou chamemos do que quisermos, assim. Mas a vida me colocou com muito mais velocidade do que eu gostaria, inclusive, de fazer. Mas você pode contar para nós como foi essa virada e depois você contar para nós também o que é um family office, né? Acho que muita gente às vezes está iniciando, já ouviu falar,
mas na prática mesmo, né? Perfeito. Então conta pra gente como foi essa virada, né? Até a construção e efetivação do projeto. Sim, sim. E o que é este projeto, né? O que você faz hoje? Tá, então, por partes. A primeira parte, acho que realmente o pontapé se deu por força de necessidade, mas por qual prisma? Eu prestava serviço para uma seguradora. Eu posso falar nomes aqui, marcas? Pode. Então, tranquilo. Eu prestava serviço para a MetLife à época. Sim. Uma empresa de 150 anos, bilionária, uma baita empresa. Americana, né? Perfeito, americana. E americano não dá ponto sem nó. Então chegou um dado momento em que eles entenderam que eles precisavam reformular o negócio deles. E quem quer que estivesse dentro do negócio deles tinha que se reformular junto. Perfeito. Então acho que a partir daí eu tive que antecipar esse projeto, que provavelmente começaria a nascer hoje, inclusive. Porque acho que 2025 era um ano que eu tinha, assim, mais ou menos. Era assim, uma métrica ali de início. Né? Exatamente. Então eu antevi isso para 2020, 2021 Nossa, praticamente. Nossa, então, pandemia praticamente. Praticamente, exato. E aí, cara, isso daí foi muito abrupto, porque eu comecei a mapear realmente essas fragilidades, essas vulnerabilidades que eu teria dali em diante e comecei a movimentar. Quando chegou em 2023, eu consolidei essa cisão para poder realmente abrir essa Belly Capital. E acho que o grande desafio aí foi implodir um time comercial ali dentro, não no literal, mas na via prática mesmo, para poder recomeçar, reconstruir e seguir adiante. E falando de um multifamily office, a gente basicamente cuida de finanças, de negócios. E eu costumo explicar para o nosso cliente, quando ele é apresentado, é introduzido para esse tipo de estrutura, que sempre quando ele precisar falar de dinheiro, o telefone dele só vai precisar ligar para um lugar, entendeu? Então é isso. A gente cuida hoje de seguros, de investimentos, de crédito, de planejamento financeiro, sucessório, elisão fiscal. Então, tudo que envolve, direta ou indiretamente, dinheiro, patrimônio ou gestão de recursos de uma maneira geral, a gente administra. Dadas as devidas proporções e ressalvas de capacidade técnica, mas hoje a gente tem especialistas em cada segmento, em cada área para poder administrar. E por que as pessoas dizem que somente rico utiliza os family offices? Eu acho que é um mito? Hoje é um mito. Acho que em um momento passado realmente era válido, porque invariavelmente o mercado hoje ele é muito mais acessível, ele é muito mais aberto se a gente pode, por assim dizer, para o varejo, né? Porque antigamente era uma coisa mais restrita, mais elitizada, ou até mesmo por falta de conhecimento ou falta de acessibilidade. Hoje já não, hoje já é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais acessível e definitivamente hoje, eu digo por experiência própria, a gente tem clientes que são pequenos e tem clientes enormes, gigantes, que não dá nem para colocar em prisma e proporção, assim, lado a lado. E você pode caracterizar esse pequeno e esse grande, assim? Sim, sem dúvida. Não dizendo de pessoas, mas falando de números, assim, olha, um pequeno hoje a gente considera X, um cliente grande a gente considera a partir de Y. Tá, hoje um cliente pequeno a gente considera até 3, 4 mil reais de faturamento anual. Um cliente grande... Até 3, 4 milhões de reais, né? Até 3, 4 mil reais. R$1.000? Exatamente. Por ano? Por ano. Porque, por exemplo, se o seu filho, Diego, tem uma carteira de investimento, tem um negócio dele, ele não está solto dentro da estrutura. Mas a gente analisa ele como um cliente individual. Entendi. Então é uma receita pequena, entendeu? Que teoricamente não faz muito movimento dentro da composição. Claro. E a gente tem clientes que faturam 3, 4, 5, 10 por ano. Entendi. Aí na casa de 1 milhão. Então, a distinção entre eles é bastante significativa. Mas o elo entre eles é esse ponto de conexão. Entendi. De alguém trazer alguém para dentro Entendi. de casa, então literalmente. É uma composição do grande ao Perfeito, pequeno. perfeito. Entendi. Então vocês cuidam de tudo. Perfeito, exatamente. Legal. E você menciona que, na verdade, a sua maior conquista ela não foi material. Né? Sim. Mas assim, você está ali com seus clientes, você começou a resolver certos tipos de problemas. Conta um pouquinho essa teoria que você criou. Tá, eu acho que, cara, eu consigo colocar um exemplo prático disso. Um cliente, uma vez, ele tem um volume de negócios grande com a gente, é um dos maiores clientes que a gente tem, e ele me pediu suporte para um seguro de responsabilidade civil, um seguro simples, de erro médico. Se o cara efetivamente comete um erro ali durante o atendimento, durante a tratativa de atendimento dele, a seguradora entra como contraparte, subroga o risco e cobre o dano. Ponto. Passei ele para um colega à época atender e o colega simplesmente se perdeu. Perdeu a apólice, perdeu a renovação, perdeu o que é que seja. O cliente foi processado nesse meio tempo. Então, de um negócio que custava, sei lá, à época, 5 mil reais por ano, entendeu? Que era uma ninharia perto do cliente tinha de dinheiro, ele levou um dano de 250 mil reais, 260 mil reais. Nossa.
Então, e quando ele voltou para me comunicar isso, Inês já era morta, entendeu? Porque já não tinha mais o que se fazer. Tentei interceder, tentei intermediar, mas não tinha o que se fazer. Acho que ali, cara, foi um sinal de que eu estava quebrando a minha credibilidade, entendeu? Que a duras penas foi construída, em detrimento de não ter capacidade de atender. Então, a partir dali, das duas, uma. Ou eu não teria mais capacidade, não recomendaria mais ninguém, ou eu assimilaria a capacidade para poder fazê-lo, entendeu? Entendo. Então foi uma faca de dois gumes ali para você tomar uma escolha. Sim. E como foi essa transição de sair de vendedor de produto, né? Sim, sim. Para ser hoje simplesmente muito mais um analista financeiro, Sim, um planejador financeiro sim. pessoal do cliente? Cara, acho que o primeiro aspecto, Diego, cara, é a isonomia, assim, é você realmente começar a deixar de olhar o negócio como uma coisa pontual. Um produto, né? Exato, e olhar como um relacionamento. Então, quando você entende que o cliente ele é um relacionamento duradouro, a ponto dele conseguir trazer um filho para sua carteira amanhã ou depois, é que isso começa a reconfortar você eventualmente abrir mão desse primeiro prisma para conseguir começar a se concentrar no segundo. Então, acho que esse foi o fator preponderante para eu conseguir fazer essa transição. No que excede ao aspecto relacional ou comercial, eu acho que o fator técnico realmente foi bem pesado. Porque eu posso ter um especialista em seguros que atende ali, maravilha. Só que eu tenho que ter mínima capacidade de entender se o trabalho que ele está fazendo ali está bem feito. Então, cara, eu tive que estudar dobrado, triplicado, tive que voltar para aprender coisa que eu não tinha nem ideia. Sim. Tive que, começar realmente de novo. Então, foi um desafio titânico. E você tinha que aprender enquanto estava executando. Foi mais ou menos isso. Trocar pneu com o carro andando. Nossa, então... e você acha que demorou esse prazo ali até o negócio realmente se tornar rentável para você? Cara, acho que falando de rentabilidade... Cara, não dá para dizer que demorou. Não dá para dizer que demorou, entendeu? E parece-me até sorte, assim, porque à medida do que cada tipo de negócio, ou cada ramo de negócio ia se desmembrando, eu tinha tempo para conseguir assimilar, ou minimamente, entendeu? Eu tinha tempo para investir em capital humano, para trazer o time para conseguir assimilar minimamente por osmose ali, para depois ir pelo aspecto técnico, para procurar efetivamente uma especificidade, ou para procurar uma certificação, ou uma extensão, ou enfim, o que é que se fizesse necessário para conseguir realmente aprender. Então, pelo aspecto de rentabilidade, eu não diria, Diego, que foi extremamente rentável de largada. Mas eu diria que nos primeiros meses, assim, já se pagava, sabe? Então, deu um equilíbrio bacana, assim. Excelente. E aí a gente entra agora naqueles pontos mais, assim, técnicos, vamos dizer, para as pessoas principalmente que não conhecem, não estão nesse mundo. Sim, Quando a gente fala de planejamento financeiro, planejamento sucessório, elisão fiscal, por que as pessoas... Eu sei que tem uma questão cultural, né? E muita gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você explanasse, assim... qual é o ponto e por que as pessoas deixam isso para quando é tarde demais? Como que elas deveriam se comportar pensando disso? Ou não falar, não, quando eu tiver, né? Sim. Porque pode acontecer do dia para a noite. Sim. E como que você trabalha isso hoje? Como você enxerga o mercado brasileiro nisso? Tá, eu acho que se a gente fala de cultura, o brasileiro por si só é sem mérito ou demérito. Eu acho que é questão cultural, é questão... Demora muito para... Perfeito. Então, acho que culturalmente o brasileiro ele tende a ter, entendeu, um nível de acesso e até mesmo de entendimento a respeito de finanças que é baixo em relação ao resto do mundo. E se a gente olhar para países emergentes, para países vizinhos, a gente não tem uma discrepância tão significativa. Mas se a gente olha para economias de primeiro mundo, isso é perceptível. Sim. Então, acho que esse é um ponto. O americano já nasce com seguro, por exemplo. Perfeito. E mais do que isso, acho que... planejamento sucessório, tudo isso. E também com relativa flexibilidade, porque quando a gente discute elisão fiscal aqui, é impreterível. Sim. Quando você fala de elisão fiscal, por exemplo, nos Estados Unidos, é superfaturado, porque a pessoa tem que construir realmente um patrimônio significativamente relevante para valer a pena, entendeu? Então, aqui é necessário porque é um pesadelo tributário, quando a gente avalia por vários aspectos. Mas quando eu vejo que as pessoas tendem a retardar em função disso, do aspecto cultural,
como que eu trato, como que eu lido com isso, com o cliente no dia a dia? Acho que é questão de conscientizar, mas muito além disso, é questão de mostrar para ele o que a gente consegue antever de problema que vai se apresentar amanhã ou depois. Porque, talvez por falta de conhecimento ou por falta de maturidade financeira, as pessoas não conseguem olhar para o amanhã e falar assim, poxa, eu posso ter esse ou esse problema. Se eu começar a mapear eles hoje para resolvê-los amanhã, provavelmente, depois de amanhã eu vou ter relativa tranquilidade, minha família também, meu patrimônio vai estar preservado e por aí vai. Quando a gente olha pelo fiscal, por exemplo, se eu for olhar pelo tributário, nem pelo fiscal, poxa, essa reforma que foi implementada agora é um resumo prático de pesadelo tributário. É uma lei que é aprovada em janeiro, com uma cartilha que é liberada em junho, com uma alíquota que vai ser disposta em novembro. Então, quer dizer, não tem nem coesão, não tem nem como você se preparar para um negócio desse. Claro. E tudo bem que, para via prática, isso começa a ter exercício praticável a partir de janeiro do ano que vem. Só que 2027. Perfeito. Só que se você tem um ano para implementar uma nova legislação, minimamente você deveria dar um ano para o contribuinte se preparar para ela. Certo. E não um mês, entendeu? Claro, então, não faz sentido. É por aí. Então, acho que o tratar com o cliente é realmente tentar colocar na cabeça dele que quanto mais ele antever, quanto mais ele se preparar, mais confortável vai ser para transigir entre os movimentos, as mudanças ou até mesmo para o que já é esperado, sabe? E assim, até sem citar nomes, obviamente, mas você consegue trazer para nós exemplos de pessoas que passaram pelo Family Office ou abordaram você te contando esse tipo de história que às vezes quando ele parou para olhar esse tipo de coisa, talvez seja tarde demais ou você teve que fazer um grande trabalho para tentar ajudá-los. Consegue trazer alguma coisa para nós nesse sentido? Seja de sucessão patrimonial, seja de elisão fiscal, seja de questão do planejamento financeiro mesmo. Tá. Eu acho que eu tenho um caso que ele é lamentável, Diego, porque eu tive um cliente, infelizmente, tive e não tive, né? Porque eu montei toda a estrutura, ele tinha um problema patrimonial. E era um problema que tinha patrimônio demais, herdeiro demais e casamento demais. Então esse era o problema dele. Entendi. Infelizmente. Então, cara, eram 3 casamentos ao longo da vida, 5 herdeiros entre os casamentos e um desequilíbrio patrimonial, porque grande parte do patrimônio tinha sido construído durante o primeiro casamento. Durante os 2 posteriores foi um momento mais de consolidação e manutenção. Então a gente tinha feito todo um planejamento para poder dar equilíbrio de patrimônio para os herdeiros, realmente no momento póstumo, ali no momento sucessório. E retardando decisão, porque o projeto estava concreto, a decisão em si de resolver isso já estava tomada, mas efetivamente para a via prática a gente ficou postergando. E, infelizmente o cliente não teve a oportunidade de tomar mais essa decisão. Infelizmente também eu fui participado durante o processo póstumo, entendeu? Para tentar ajudar de alguma forma, mas virou um litígio, cara, infernal. Briga, então, virou uma briga. E como que ele poderia ter resolvido isso antes? Cara, simples. Acho que a gente tem legislação que implica a forma como o patrimônio é desdobrado. Uma das partes, por exemplo, que foi bem simples e sintética, era liquidar um dos imóveis, lastrear uma apólice de seguro com a rentabilidade daquele patrimônio para poder garantir que os outros herdeiros tivessem uma proporção de capital equivalente aos primeiros. Sim. Então, em vias práticas, um herdeiro tem 5 milhões, o outro tem 5 milhões, os outros 3 têm 2 cada. Eu liquido um imóvel de 10, por exemplo, empato, sei lá, 8 milhões para cada um dos outros herdeiros com 3 apólices de seguro. E talvez eu nem precise consumir o principal daquele imóvel que foi desimobilizado. Só com a rentabilidade dele eu consigo efetivamente dar equilíbrio econômico pro todo. Hoje a única ferramenta que resolveria seria o próprio seguro ou teria outras formas? Cara, como holding, alguma coisa assim? A gente até teria, mas o problema da integralização de holding é que isso é juridicamente discutível. Então... invariavelmente a lei de legítima no Brasil ela é bastante rigorosa e bastante criteriosa. Então isso daí seria praticável se a gente tivesse minimamente decência de tratativa entre os herdeiros. Perfeito. Caso contrário, não. A gente teria outros tipos de soluções, mas, cara, seriam muito mais caras e muito mais trabalhosas. Que aí envolveriam outros tipos de solução, tipo, eventualmente offshore ou alguma outra coisa assim. Porque aí a gente teria uma massa cinzenta sucessória.
Se eu tenho um patrimônio que ele está lotado no Brasil, mas eu tenho uma empresa que tem que seguir a lei de legítima de um outro país, eu não tenho nenhum dos dois juízes com competência. Legal. Então a gente mata o problema sucessório e aquilo vai ser dividido assim, do jeito que... Isso é seu, isso é seu. Acabou. E a gente resolve. Não chora. Perfeito, exatamente. Então não tem ninguém para quem brigar, assim, sabe? Para você perceber como isso é um mundo, né? Hoje dentro da sucessão patrimonial. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu comentário, ativar o sininho, se inscrever no canal. E também não esqueça que todas as semanas nós temos convidados, assim como o César, trazendo mais conteúdos educativos. Lembrando que nunca é uma recomendação, mas sim um caráter educacional, tá? César, e para a gente continuar esse papo, assim, a gente aprofundando um pouquinho mais isso. Você hoje, dentro da divisão dos capitais que você opera, você trabalha muito com imóveis, ativos financeiros e empresariais, certo? Perfeito. E essa divisão que você traz, vem da experiência ou foi algo premeditado quando você iniciou o projeto? Não, definitivamente experiência. Acho que é o melhor professor de todos. Você pode frequentar qualquer curso, qualquer aula, qualquer faculdade, mas, cara, não adianta. E por quê? Por que você é dessas escolhas hoje? O que você poderia trazer de esclarecimento para nós dessas escolhas? Cara, eu acredito que a vivência mata ego. Acho que chega um dado momento da vida, entendeu? Profissionalmente falando, ou até mesmo por qualquer prisma que a gente analise, que você se acha inteligente demais, esperto demais, ou até um pouco mais inteligente do que o mercado, do que o seu vizinho. Então, acho que a vivência traz isso. Eu lembro claramente de um dos maiores erros financeiros que eu já cometi na minha vida. E graças a Deus com patrimônio particular, porque eu nunca brinquei com o dinheiro dos outros, se é que você me entende. Acho que, cara, em 2019 eu tinha um dinheiro que estava desimobilizado, eu acabei recebendo ele, e eu simplesmente integralizei ele na carteira que já era de praxe ali, que já estava estruturada, integralmente, nem pensei. E 4, 5 meses depois veio uma pandemia. Nossa. Eu tive um downround de, sei lá, de 45% em 4 dias. Meu Deus. Cara, eu gostei muito dessa frase, né, que você disse, a vivência mata ego, né? E que é uma eliminação completa, né, da emoção na hora de tomar uma decisão. Sim. E me explica, então, como que você faz essa alocação patrimonial agora, quando, vamos supor, chegou um cliente para você, é muito do perfil ou você já tem mais ou menos uma cartilha ali de segurança para esse cliente? Cara, acho que a gente consegue flutuar um pouquinho com perfil e com estômago, apetite, enfim. Mas a gente já tem uma metodologia muito bem delineada para evitar esse tipo de comportamento. Acho que quando a gente analisa o mercado de capitais, principalmente, se você tiver fundamento sólido, uma metodologia que é criteriosa, você já minimiza grande parte da margem de erro. E quanto a sentimento, dinheiro é frio, dinheiro não leva desaforo para casa, dinheiro não enxerga viés ou, enfim, qualquer outra coisa. Claro. Então a gente procura realmente levar com muito critério e se ultrapassar o limite do critério, como que eu posso te dizer? Se começou a ter um viés cognitivo ali temperamental ou de apego ou até mesmo especulativo, olha, eu realmente acredito fortemente em função disso, cara, a gente já começa a deslocar um pouco, porque é muito risco e normalmente nunca é tanto retorno assim, entendeu? Claro. Então... Mas assim, você diz, porque existe uma máxima que fala, nunca coloque os ovos na mesma cesta. Sem Porém, dúvida. você também vem numa outra contramão que é, não coloque em muitas cestas, não adianta pulverizar demais. Explica um pouquinho como que funciona isso. Tá, acho que é momento. Quando a pessoa começa a lidar bem com dinheiro, eu digo, não adianta dividir energia, tanto quanto com qualquer coisa na vida. Você quer aprender a jogar futebol, basquete, vôlei ao mesmo tempo? Não existe, você não vai ser bom em nada. O pato, ele voa, ele nada, ele anda. Mas no fim do dia ele não faz nada direito. Então a questão aí para mim é essa. A partir do momento em que você começa, você centralizar realmente a sua energia e a sua capacidade não em um ativo, mas em um ramo específico de negócio, acho que você tende a ter uma eficácia melhor. A partir do momento em que você consolida patrimônio e tende a ter um pouco mais de equilíbrio, assim, se a gente pode por assim dizer, faz sentido você começar a pulverizar em ramos distintos de negócio, porque aí você começa a aproveitar melhor cada um deles. Acredito que se eu fosse colocar um exemplo para sintetizar ou para simplificar essa linha de raciocínio, em 1927... o mercado de ações norte-americano era um espetáculo, era uma maravilha. Em 1928 era um pesadelo.
Em 2007, o mercado imobiliário americano era um espetáculo. Em 2008 era um pesadelo. Então, acho que não tem como a gente construir patrimônio de maneira rentável, equilibrada e minimamente segura, tranquila, se a gente pode dizer assim, se você concentra 100% dos seus ativos em um tipo específico de negócio. Mas também pela contrapartida disso, não tem como você construir um patrimônio decente, consolidado, saudável, pulverizando toda a sua energia em ativos diferentes a todo tempo. Você não vai conseguir depositar atenção e energia sobre aquilo, mesmo que você delegue, mas você vai acabar dividindo esforço e levando muito mais tempo para construir algo. Perfeito. Então, acho que constrói, consolida e depois pulveriza. Ficou muito claro. Mas um outro ponto aqui é quando a gente fala da engenharia matemática, né? Você que é um cara muito técnico, né? Sim. Você costuma consolidar no 70, 20, 10. Sim, sem dúvida. E como está distribuído? O que são os 70, o que são os 20, o que são os 10? Óbvio, lembrando que isso não é uma recomendação, isso é uma estrutura que o César usa no Family Office que ele hoje é fundador, mas também pode ter por base de estudos, né? Sim, sim. E quais são os conceitos que o César hoje traz por conta dessa escolha. Maravilha. Cara, acho que olhando pelo início, que acho que é o mais razoável, o mais sensato, os primeiros 10, eles têm que ser segurança, tranquilidade. Então, você ter bons ativos garantidores, você ter realmente boas ferramentas de proteção, para que você consiga preservar o que já foi construído ou minimamente a sua capacidade de começar a construir ou de dar manutenção nessa construção. Cara, os 20 excedentes, acho que é realmente investir. Então, segregar esses 20% em ativos distintos para conseguir aproveitar melhor cada tipo de ativo, e aí em vias práticas, poxa, eu tenho um fundo imobiliário, por exemplo, que é um ativo simples, com razoável volatilidade e margem de segurança relativamente boa. Bacana, ele me paga dividendo pontualmente, só que ele nunca vai me dar um retorno absurdamente alto. Certo. Então eu tenho, pela contrapartida disso, uma ação. Então, maravilha, eu viro sócio de uma empresa, divido o lucro com ela, entendeu? E eu tenho um potencial de valoração que normalmente é um pouco maior. E eu tenho uma parte do patrimônio em dólar. Então, acho que tudo isso coexistindo de uma maneira equilibrada e respeitando efetivamente perfil, capacidade, suitability, enfim, estômago e apetite de cada um, eu acho que normalmente conversa bem. E a partir daí, os outros 70, para mim, acho que são os mais complexos. Porque aí é comportamento humano, é custo de vida. Então, o complexo, que acho que é o maior desafio das pessoas... Cada um e talvez até trazer um pouco mais de disciplina, ou às vezes até outro incentivar um pouquinho mais, né? Perfeito, exato. Acho que o complexo é as pessoas conseguirem viver com menos do que elas ganham. Então, acho que, cara, é o maior desafio, a maior barreira a ser rompida na minha percepção. E falando, inclusive, por essa tangente educacional. Se você conseguir, Diego, viver com, cara... 20% a menos do que você ganha, 30% a menos do que você ganha, é impossível manter consistência disso ao longo do tempo e você ter problema com dinheiro, você ter problema com finança. E lógico que pode parecer muito, muito ferrenho poxa, César, se eu tenho uma renda que, cara, talvez não me permita fazê-lo, ou se a minha faixa de renda não é praticável para eu conseguir equalizar isso dessa forma. Mais uma vez, é percentual, é proporção. Então, cara, se você conseguir viver com 85, 90, 95% do que você vive, você já está vencendo. Então, acho que isso é o primordial. E aí a mágica dos juros compostos vai fazer o resto. Perfeito, exatamente. É tempo, só isso. Dinheiro não tem valor, tempo tem. Dinheiro a gente ganha, a gente perde, aumenta, diminui e por aí vai. Tempo não, ele não volta. Então, acredito que quando as pessoas tomam consciência disso e conhecimento para conseguir assimilar que o que elas têm de mais valioso é o tempo, é o efeito do juro composto, entendeu? Acredito que aí normalmente tende a funcionar, tende a dar certo. E algo interessante, né, que dentro desse viés aqui do planejamento financeiro sucessório, eu já vi casos, né, não sei se você já acompanhou disso ou não, porque o tempo todo as pessoas ouvem, gaste menos do que ganha, gaste menos, economize, economize, economize. Mas eu já vi casos também, dentro de um planejamento, que você observa toda ali a carteira e composição e fala assim,
Cara, você precisa gastar mais. Sim, sem dúvida. Cara, você tá com tantos anos, você não já... Quais são os seus sonhos? Sim, você precisa realizar isso aqui, cara. Você tá com dinheiro sobrando. Já passou por isso? Já. E, cara, eu vou te dizer que a última vez que eu passei... Porque as pessoas ouvem o oposto, né, cara? Chega a ser cômico, porque eu lembro claramente que a última vez que eu passei por isso foi uma reunião de manutenção com o cliente. Só que é aquele cliente que, cara, muito pouco dá trabalho. Muito pouco você lembra que existe ali. Sim. Então, cara, sei lá, eu devo ter demorado mais de um ano para falar com ele. Coisa que usualmente a gente não deixa acontecer. Claro. Mas esse eu não deleguei o atendimento dele porque ele é muito... Sistemático, acho que é a palavra, entendeu? Então ele prefere lidar comigo e eu não tenho problema, mas ele entende que leva um pouco mais de espaçamento de tempo ali. A gente voltou, conversou, revisitou os negócios, revisitou os ativos e tudo mais, e quando eu olhei para a carteira, ele falou assim, poxa, quanto que tá seu custo de vida? Ele falou X. Eu falei, então, meu amigo, parabéns, você se aposentou. Você não se deu conta disso ainda? Aí ele, poxa, nem tinha parado para prestar atenção. Eu falei assim, então pega um extrato da conta e dá uma olhada, porque o que está sendo pago de dividendo, de juros e, enfim, de renda passiva, tá sobrando dinheiro aí. Então, cara, já deu para tirar o pé do trabalho, já deu para diminuir o ritmo, ou, cara, começa a gastar mais dinheiro mesmo, porque senão você vai acumular um monte de dinheiro aí e não vai ter nem para quem deixar, inclusive. E fica aí e não gasta, não realizou o sonho, né, cara? Exatamente. Então acho que equilíbrio é importante. Cara, é interessante, é um paradigma muito interessante que o brasileiro só ouve sobre economizar e gastar menos. Quando a gente vê isso, é interessante porque nós trazemos o conceito de que se a pessoa se planejar hoje, né, ela consegue depois realmente ter essa tranquilidade de poder fazer o que ela quer, né? E não o imediatismo de querer fazer hoje com as condições que ela não tem. Sim. Né? Eu acho que isso, cara, enforca muito o brasileiro, assim, de uma maneira geral. Querer antecipar um projeto, um sonho, o que quer que seja, sem as condições mais adequadas para fazê-lo. E acredito que quando o oposto ocorre, que é o caso desse exemplo que eu dei, a pessoa até assusta, porque ela fala, poxa, cara, eu não imaginava que fosse ser tão breve para eu chegar tão longe. Então... Fala assim, cara, eu não estava preparado para esse game, agora eu não sei o que eu faço. Exato, não sei o que eu faço daqui para frente. Não sei o que eu faço agora, né? Ninguém me explicou essa parte da vida. É interessante. E aí, nesse ponto, eu até concordo contigo nas questões das redes sociais, né? Porque eu acho que o intuito de comparação hoje, e é impressionante porque antigamente a gente se comparava com o vizinho, com o primo, né, que tinha um pouquinho mais. Só que hoje a pessoa, às vezes, ela se compara com o filho de um bilionário que já está construindo riqueza há muitas gerações, né? Sim. E, cara, fica desproporcional. Aí ela começa a querer achando que ela está atrasada no tempo. E não é. Sim. O tempo, ele é amigo de todo mundo que é consistente, né? E ao longo prazo não tem como não fazer riqueza, como você mesmo mencionou, a pessoa guardando ali um percentual e guardando de forma consistente, porque o juros composto faz ali a diferença. Sem dúvida. E quando a gente fala agora, vamos falar de dívida, só que da dívida inteligente, que é uma forma que você costuma dizer. Sim. E me explica como que funciona, qual que é a diferença entre criar uma dívida inteligente ou uma armadilha financeira? Acho que dá pra gente conectar com o mesmo aspecto que a gente acabou de colocar, Diego. Acho que, cara, uma dívida, uma armadilha, é quando você quer trocar de carro e aquele carro não cabe dentro do seu orçamento. Acho que isso vira uma arapuca, vira uma armadilha. Quando você quer trocar de imóvel, elevar o custo de vida sem ter lastro para poder sustentar aquilo. E acho que dívida inteligente para mim, quando você tem um negócio, quando você tem uma empresa, quando você tem um ativo que tem potencial de te trazer um retorno maior do que o que você tem que pagar de taxa, de juros ou do que quer que seja. Então acho que dívida boa é aquela que te permite acelerar. Então eu costumo dizer, dívida boa ela dá velocidade para você, entendeu? E como o que a gente tem escasso é tempo, para mim é um baita negócio. Mas desde que ela tenha essa ressalva, que seja com um objetivo, que seja com um propósito, que te permita efetivamente adquirir bons ativos, bons negócios. E não um passivo que vai te dar despesa, ou que vai te dar o status, ou que vai te dar o luxo ali, que talvez o teu vizinho não esteja nem ligando, inclusive, entendeu? Perfeito. Então aí a regra de ouro está entre dívidas para consolidar um patrimônio versus a dívida para antecipar sonhos. Perfeito. César, a gente chegou agora num ponto que são perguntas ali mais... Eu sei que você é um cara muito objetivo, né? Mas, mas são perguntas ali de bate-pronto, que a gente chama de bate-bola aqui. Tá. Sempre, como eu mencionei, de cunho muito educacional, para as pessoas ali observarem e terem um resumo de toda a nossa conversa, que foi, cara, já te antecipo, foi muito boa. O tempo passa muito rápido, né? Um prazer, definitivamente bom. Bom, vamos lá. Em uma palavra, o que define a sua trajetória até aqui?
precisa ser uma exatamente. Pode uma frase aí. Cara, abnegação, acho que é a palavra. Aprender a delegar. Não, abnegação. Abnegação. Abnegação, sacrifício, Acho que é isso. Tive que quebrar muita pedra, tive que abrir mão de muita coisa, tive que, efetivamente, cara, não tive padrinho, não tive ninguém para abrir caminho. Graças a Deus. Exato. Mas graças a Deus tive excelentes professores, tive muita gente disposta realmente a ensinar, a ajudar, Legal. A pavimentar, a construir ali, e é isso. Mas realmente com muito sacrifício, com muita abnegação para conseguir chegar. Certo. E o que você diria para o César Sabelli lá dos 20 anos de idade? Qual é o conselho que você daria para ele? Estuda mais, estuda antes, estuda muito, velho. Nossa, estuda demais. Então, acho que quando a gente é jovem, a gente superestima ou subestima a capacidade do conhecimento. Então, às vezes a gente superestima a capacidade do nosso conhecimento, que é raso, porque o mundo é enorme, a gente sempre tem muito para aprender, sempre tem. E a gente às vezes subestima a capacidade do nosso conhecimento, entendendo que não é importante, ou que dá para estudar depois, ou que dá para aprender depois. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu me pouparia muito tempo dizendo estuda mais e antes. E hoje as pessoas se iludem muito, porque o excesso de informação que nós temos hoje, não sei se você já viu esse dado, que hoje uma criança de 6, 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano, na época do Império Romano. Sim. Ou seja, que uma velocidade entre chegar uma carta e outra, entre uma informação chegar, era muito devagar, né? E hoje, o excesso de informação que nós temos, né? Que ali aumenta ali o excesso das pessoas ficarem nas telas, isso traz uma sensação de conhecimento, mas na verdade não são conhecimentos, são só excesso de informações, que muitas vezes desnecessárias e conteúdos que a pessoa acaba carregando a mente e não chega a lugar nenhum. Cara, um cara que eu gosto é o Munger. Ele faz dieta de informação, ele lê jornal uma vez por dia, eventualmente, entendeu? E eu acho que isso é importante. Para não sobrecarregar a mente. Perfeito, porque senão a gente acaba tendo muita coisa, onde muito daquele muito acaba sendo inútil, e eu concordo em grau, número e gênero com você. Acho que a tendência do jovem cada vez mais, entendeu? Ter essa percepção, mas não ter riqueza naquilo que é não ter profundidade. Tudo é superficial, né? Perfeito. E é instantâneo, é muito rápido, é muito... Sim. Então, concordo muito com você. E você falou do Charles Munger, mas qual que é um livro ou conteúdo que você hoje indicaria, que você leu, na verdade, você indicaria para pensar mais sobre o dinheiro, a vida financeira? Poxa, acho que eu poderia colocar sobre 2 prismas. O primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que não tem correlação nenhuma com o mercado, zero, mas fala de dinheiro do fio ao pavio, então eu gosto bastante. E não só ensina como lidar com o dinheiro, mas como negociar. Eu acho que qualquer pessoa precisa saber negociar. Tudo é vendas, né? Perfeito. Tudo. O advogado tem que vender, o médico tem que vender, todo mundo vende. Verdade. Então, e o cara que não vende, ou não sabe vender, ou minimamente não sabe como negociar, ele acaba ficando vendido. Então, bom paralelo. Então, acho que é um excelente livro, cara. E por mercado, acho que o Ray Dalio. Ray Dalio, acho que, cara, foi Princípios, foi um dos livros mais importantes que eu li. E ele fala muito sobre comportamento. Você é o segundo num dos episódios que a gente fala desse livro Princípio do Ray Dalio. Cara, ele fala muito sobre comportamento, entendeu? Como você se comporta ante o dinheiro, como é que você se comporta ante ao mercado, como é que você abstrai efetivamente decisões meramente emocionais ali do processo decisório. Mas acho que é muito, muito bom. E o cara é uma fera, né? Então, um dos maiores gestores de fundo do mundo. Então, acho que vale a pena ler. Mas é interessante, você pode usar a frase, quem não sabe vender, fica vendido, né? Sem sombra de dúvida, cara. Acho que dá para usar isso daí em qualquer contexto. Verdade. E na sua opinião, para quem está começando do zero, quais seriam os melhores investimentos? Lembrando que não é indicação, mas é na sua concepção. Imóvel, ação ou negócio próprio? Cara, acho que dá para eu elencar aí por ordem de prioridade. Acho que o primeiro investimento mais rentável que você consegue fazer na vida é em si mesmo. A partir do momento em que você tem capacidade, tem entendimento, tem conhecimento, tem estudo, tem capacidade prática de executar alguma coisa, é o melhor investimento que você vai fazer. Exato. E através disso em negócio. Então, acredito que quando você
constrói algo, emprega valor, tempo e energia em um negócio, a tendência de ele ser o mais rentável de todo e qualquer um, entendeu? Claro. A partir daí, aí eu gosto mais de dinheiro líquido. Acho que liquidez traz oportunidade. Então, se você me falasse, César, você prefere um imóvel nesse segundo ponto ou uma ação? Eu prefiro uma ação. Porque eu tenho como ter uma margem de liquidez muito superior. Exato. E se eu tiver que ter 12, 18 meses, talvez por uma baixa de mercado, é 12, 18 meses para liquidá-la. E não 12, 18 meses com a expectativa de aparecer um comprador para poder, poder se apresentar. Faz sentido. E acho que por último o imóvel. Porque aí é um negócio para posteridade, é um negócio que vai te trazer um retorno, mas a médio e longo prazo. E vai e não te com uma penalizar. necessidade de venda, né? Perfeito. E ele vai te penalizar na liquidez, isso é indiscutível. Mas normalmente compensa. E se eu colocasse o paradoxo de 1928 e 2008 de novo, acho que responde perfeitamente. E qual o erro financeiro que você vê as pessoas cometendo que poderia ser resolvido de forma simples? Cara, não ter liquidez, não ter solvência. Acho que a pessoa, às vezes, ela até tem dinheiro, até tem a oportunidade de elencar bons ativos ou de aproveitar boas oportunidades, mas não deixar uma margem de liquidez ali sobrando para uma necessidade, para uma emergência ou para alguma coisa que saia do planejado, é um dos maiores erros que eu vejo consistentemente. Sim. Acho que se você quer dar um passo, excelente. O verdadeiro dinheiro faz dinheiro. Perfeito. Dê um passo, mas siga o conselho da tua avó. Deixa um dinheiro que seja debaixo do colchão, mas deixa um dinheiro ali, sabe? Acho que isso é impreterível. Para aproveitar essas oportunidades, né? Perfeito. E você prefere delegar totalmente a gestão de um ativo, né? Quando envolve emoção, ou você tenta controlar ali para ter a técnica de volta? Como é que você faz nesses momentos que você está mais tenso? Tá, acho que eu consigo colocar em vias práticas. Eu fui comprar um imóvel e me apaixonei por ele, entendeu? Então eu pedi para alguém cuidar para mim, porque eu não teria capacidade de tomar uma boa decisão. Você ficou muito emocionado ali, o que te oferecer você ia fazer dar certo. Exato. Então, cara, se tiver... E aparecer um probleminha ou outro assim, então eu deleguei. Eu pedi para engenheiro ir lá, avaliar, pedi para advogado ir lá e avaliar, e falei, olha, depois a gente resolve. Bacana. Então eu prefiro delegar. Tá certo. E agora, os próximos passos? Onde você vê a Sabely Capital daqui 5 anos? Poxa, auspiciosa essa pergunta. Cara, todo ano eu faço um plano de negócio, assim, de expectativa, de crescimento e por aí vai. E se eu colocasse daqui 5 anos, eu vejo pelo menos a empresa umas 10 vezes maior. Acho que todo ano a meta é dobrar o ano anterior, entendeu? Show. Não em quantidade de clientes, porque acho que isso não é o core do nosso negócio, não em volumetria. A gente tem um volume bom de clientes, mas é realmente em potencial de negócio, em oportunidade de negócio e, sobretudo, realmente à medida do... Perfeito. E à medida do que o patrimônio dos nossos clientes cresce, a empresa fica mais saudável também e cresce junto. Então, acho que é esse o plano. E... Cara, acho que eu diria por aí. Acho que o que passar daí já é especulativo demais. Não, perfeito. Mas se você tem hoje essa métrica de que é possível, cara, uma métrica ela tem que ser, não é só sonho, ela tem que ser metrificada. Alcançável, sim. Perfeito. Sim. E agora, um recado que você pudesse deixar para o nosso telespectador. Eu sei que você trouxe muitas frases de efeitos aqui, que eu sei que vai... Pior que não foi nem proporcional, não foi nem propositado, na verdade. Mas é um conceito que você leva para a vida, cara. E realmente, às vezes, aquilo que é natural para você... para as pessoas, para nós, não é. Né? Não é o dia a dia das pessoas. Então, isso agrega conhecimento. Sim. Então, o que você deixaria ali numa frase ou numa mensagem que você pudesse deixar para as pessoas que estão iniciando ou já têm um patrimônio e não procuraram saber sobre tudo que hoje um bom planejamento financeiro pode trazer? Tá. Cara, eu acredito que quando você tem um problema com o seu carro, você procura um mecânico. Quando você tem um problema com o encanamento da sua casa, você procura um encanador. Não trate finanças como frivolidade, ou como bobagem, ou como besteira, ou de uma forma leviana. Procure um profissional, procure uma pessoa que entende o que está fazendo, procure alguém para cuidar daquilo e te ajudar a construir. E acho que de tudo que a gente falou aqui, a gente discutiu muito... Cara, discutiu muita coisa, na verdade, mas acredito que se eu pudesse dar um conselho, dar uma dica, ou enfim... O que é que seja, eu diria, tenha liquidez gera oportunidade. Eu diria, diversificação dá sono, é ótimo ter sono tranquilo, é ótimo ter ativos segregados, entendeu?
E acho que dívida boa e sensibilidade, racionalidade com o dinheiro também são importantes. Acho que à medida do que você tem uma boa alavancagem, você ganha tempo. À medida do que você escolhe bons ativos, você tem otimização assim, de custo de capital e de retorno. Então acho que seria um consenso do que eu diria assim, para qualquer um. César, muito obrigado mais uma vez. Esse episódio foi incrível, tenho certeza que acrescentou na vida de muita gente aí. E seja sempre bem-vindo aí para os próximos. Maravilha, muito obrigado, meu irmão. Um abraço, viu? Bom demais.